Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos já pudessem, quiserem sentar, podem sentar. A palavra é um pouco demorada, então vocês sentados possam ter mais atenção, ficar mais à vontade, e aí a palavra possa edificar a vocês que são membros dessa igreja e a outros que vão ter a oportunidade de ouvir essa gravação. Então eu creio que a palavra de hoje, se vocês realmente prestarem atenção, ela pode edificar imensamente vocês. Por isso que sempre quando eu dou início à palavra, eu sempre procuro dizer que é importante que o membro preste atenção em cada palavra, porque se vocês não prestar atenção, seria mais uma mensagem ou mais uma pregação, e é isso justamente que a gente que tem a posse aqui no púlpito, que está passando a palavra, é que não quer. Porque todos, creio que está aqui, é que realmente possa sair daqui totalmente mudado, diferente de que quando chegou. Por isso, antes que eu entre na palavra, eu queria agradecer o pastor responsável por essa igreja, pastor José. Também agradecer a presença do pastor Carlos, meu companheiro lá da igreja. E agradecer vocês que estão aqui também, porque vocês estando aqui, estão na presença de Deus, eu tenho certeza que hoje a nossa vida vai ser totalmente diferente do que nós entramos. Por isso eu gostaria que vocês já pudessem abrir a Bíblia de vocês, lá em Gênesis, no capítulo 1, já iniciando, e no versículo de 26. Esse início da nossa palavra não é aonde eu quero realmente dizer a vocês ou ministrar em cima dessa palavra, mas é uma coisa que eu quero iniciar por esse caminho para poder a gente realmente ver o tamanho do nosso Deus na qual servimos. Porque esse versículo, eu creio que vocês vão entender que há muitos lugares, capítulo de Gênesis, capítulo 1, 26, muitos lugares que a gente ouve a mensagem de Deus, e principalmente os membros, muitas vezes, que não têm o tanto conhecimento da palavra de Deus, eles não têm noção do tamanho de um Deus que eles servem. Porque muitas vezes você vem à igreja, e eu acredito que aqui não é isso, mas a mensagem tem que ser passada para todos, que vocês vê pessoas que têm poder de usar o púlpito, a palavra, e muitas vezes ele diz: o homem tem imagem e semelhança de Deus. E veja bem, isso é claro. O homem tem a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia relata isso. Mas o que nós, o membro da igreja, não pode entender, que como a palavra diz que o nosso Deus tem a imagem e semelhança do homem, vocês possam entender que vocês servem a um Deus de 1,80 m ou 2 metros de altura. E é isso que muitos têm essa impressão, porque a palavra de Deus relata como o homem tem imagem e semelhança, então acham que o nosso Deus tem 1,80 m a 2 metros de altura. E hoje eu vim aqui levar essa mensagem e dizer a vocês que o nosso Deus não tem esse tamanho. O nosso Deus é muito grande. Aleluia. Você tem uma ideia, a palavra de Deus relata que o nosso Deus é de um tamanho que
que quando ele foi medir as águas do mar, ele mediu na palma da sua mão. A nossa mente não tem poder para alcançar e dizer a alguém o tamanho do nosso Deus. Por isso que muitos não se saem do lugar, porque tanto a fé dele é pequena, como ele crê num Deus pequenininho. E essa história tem que ser mudada. Não pode continuar assim. E outra coisa também, que nesse versículo a gente vai entender, que quando Deus criou os céus e a terra, e aqui nós vamos ver que criou o homem e também a mulher, a gente vai ver que muitos membros pensam que Deus criou, ele estava sozinho. Deus não estava sozinho. Quando criou os céus, não fala céu, céus e terra, e tudo criou, ele não estava sozinho. Porque Deus também tem uma família. E nós conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A família de Deus que a mente humana não tem poder para alcançar. Mas o nosso Deus, aqui nesse versículo, deixa claro que quando Ele fez tudo o que nós falamos, Ele não fez sozinho. Então eu gostaria que a gente já lesse um pequeno da parte do versículo 26, onde diz, para deixar bem claro o que eu estou falando. Também disse Deus, façamos. Ele estava sozinho? Quem tem a Bíblia pode acompanhar. Olha bem. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando está falando façamos, ele tinha mais alguém junto com ele. E ele diz, façamos a nossa imagem. Não é a imagem somente de Deus. Ali, ele está dizendo, façamos. Que estava ele, Pai, Filho e Espírito Santo. Estava ali. E depois, a parte do versículo 27 diz, criou Deus, pois o homem na sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher. Então veja bem que a importância que traz nesse pequeno versículo, que muitos não têm esclarecimento sobre essa palavra. Então veja bem, lá em Hebreus, 1 Hebreus, quando o Senhor Deus disse que todo o universo foi criado por Filho, ali já relata que o Filho também estava quando criou. Porque tem muitos membros que ele crê, não, o Senhor Jesus é só quando ele nasceu aqui na terra. Não é assim. O Senhor Jesus, ele já existia desde quando criou os céus e a terra. Ele nasceu aqui, era verbo que se fez carne e habitou entre nós, por causa do nosso pecado. Então ele já existia. Então veja bem que a Bíblia relata que essa imagem, que a Bíblia relata que tem imagem e semelhança do homem, a Bíblia relata que é uma expressão usada para a Escritura. Porque o ser humano, ele tem a mesma característica de que Deus. E a Bíblia relata também que ele foi criado imagem e semelhança de Deus para que ele pudesse se comunicar com Deus. O homem, se vocês conhecem quando a fundação de tudo, quando Deus criou tudo, o homem falava a mesma língua de Deus. Falava a mesma língua. No entanto, o homem falava com os animais também. E todos se falavam, se comunicavam com o outro. Então veja bem que esses exemplos, ele nos traz grande crescimento na nossa vida espiritual. Porque veja bem que quando a cobra fez com que a mulher comesse o fruto que era proibido, ela falava, a cobra falava com a mulher.
Então veja bem que a Bíblia relata e deixa claro para todos nós que antes um se comunicava com o outro, o homem se comunicava com Deus plenamente. E isso deixa uma prova que, se vocês verem na mesma página, só se mudar para o outro lado, no capítulo 2, o versículo 17, dá uma lida para vocês verem. Capítulo 2, versículo 17. É na mesma página ao lado aí. Onde diz: mas o Senhor, eu vou ler o 16 também. E o Senhor Deus deu-lhe esta ordem: de onde a árvore, de toda a árvore do jardim, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. O que esse versículo nos deixa claro? Esclarece para todos nós que, por causa do nosso pecado, aquele que Adão e Eva cometeu, que todos conhecem, por esse pecado, o homem, quando a Bíblia diz, certamente morrerá. Ali, naquele momento, é que morreu o livre acesso do homem com Deus, porque o homem desobedeceu a Deus. Então, naquele momento, ali naquele momento, pela desobediência nossa, o homem tirou aquele livre acesso que o homem tinha de falar com Deus. Porque Deus, quando ele passeava no jardim do Éden, ele falava claramente com Adão e Eva, e eles se entendiam. Isso é claro para quem conhece. Por isso que a palavra de Deus nos deixa claro que ela relata que antigamente, quer dizer que no Antigo Testamento, Deus falava com o homem, com os pais, com todo o povo, através de quem? Dos profetas. E hoje ele fala através de quem? Do Filho. Por quê? Porque o homem morreu. Naquele momento o homem morreu. Quer dizer que cortou a intimidade que ele tinha para falar com Deus diretamente. E assim por diante. Porque o homem, ele entendia claramente o até que os animais falavam. E depois tudo isso morreu. E culpa disso é a desobediência nossa. É a nossa desobediência. Então, por isso que é importante que a gente possa conviver nos ensinos e na palavra que é revelada por Deus, para que a gente possa aprender os caminhos corretos. Porque muitos membros da igreja, ele vem à igreja e mesmo estando dentro da igreja, ele blasfema o nome do Senhor, o nome do nosso Deus, o nome do Senhor Jesus, estando dentro da igreja. Por falta de quê? Por falta de conhecimento da palavra. Muitas vezes, por comodismo, por algo que atrapalha ele, não tem coragem, nem sequer de ler a Bíblia para aprender algo. E tudo isso é importante para que a gente possa crescer na vida espiritual. A gente tem que saber o conteúdo da palavra toda, porque senão a gente acaba blasfemando com o nosso Deus e a gente não cresce em nada, nem na vida espiritual, nem sequer material, em nada. Por quê? Porque fazemos de forma errada. A Bíblia relata que quando a gente toma posse daquilo que pertence a Deus, no lugar de Deus, também está blasfemando. Porque nós temos que ser humildes e se colocar no nosso lugar. Por exemplo, se eu subir aqui e querer me colocar no lugar de Deus, eu estou blasfemando o nosso Deus. E eu simplesmente estou sendo usado pelo Espírito Santo para passar mensagem. Mas nós estamos aqui todos para glorificar quem? O nosso Deus.
Por isso que é importante a gente saber passo a passo das coisas. Porque a gente vê, eu não vou criticar uma igreja, mas que a gente vê, é a mesma coisa eu tirar a minha foto, se a igreja aqui fosse minha, eu tiro a minha foto e coloco na igreja lá. A minha foto. Aí vocês passam, porque vocês me conhecem, e falam ali a igreja de fulano. Quer dizer que eu, Cláudio, estou tomando lugar e pertence a quem? A Deus. E há muitos lugares por aí hoje assim. Então por isso que vocês estão frequentando uma igreja que eu tive de manhã aqui, eu vi que os ensinos são perfeitos, e o pastor Zezinho se dedica a vida dele por vocês, porque eles querem vocês crescerem espiritualmente. Eu gostaria que vocês pudessem abrir em Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Toda já? Olha aqui um versículo que já começa a esclarecer para que a gente possa andar nos caminhos retos e não pecar por falta de conhecimento. Porque a Bíblia relata que muitas vezes o nosso pecado, Deus não tem nós como inocente, não. Por isso que eu estou falando isso hoje. Veja bem no capítulo 20, onde está os 10 mandamentos, e o versículo que vamos usar é só o de número 7. Todos acharam? Aonde diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então veja bem que muitos, mesmo estando dentro da igreja, por falta de conhecimento, ele toma o nome do nosso Senhor em vão. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso Senhor, o nome dele, a gente tem que entender que quando falamos da palavra de Deus, estamos falando de coisas espirituais. Nós não estamos falando de nada de coisas materiais. Nós estamos falando de coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. As materiais se discernem materialmente. O que significa isso? Significa que se você usar o nome do nosso Deus, que é uma coisa mais preciosa que possamos ter na nossa vida, que é o que mais nós temos de precioso, e você colocar em coisas sujas que você vai realizar ou vai fazer, você está blasfemando como o nosso Deus, está não usando o nome do nosso Deus em vão. Porque tem pessoas que ela, mesmo tanto dentro da igreja, ela briga com o vizinho, ou direito, lado esquerdo, ou por algum motivo qualquer, e ela acaba usando o nome do nosso Deus no meio de uma briga. Não pode. Porque se você tem o nome do nosso Deus, o que tem de mais precioso para você é o nosso Deus, é o nome dele, você não deve usar o nome dele para colocar em coisas sujas do homem. Não deve. Porque as coisas espirituais têm que ser tratadas espiritualmente. Não pode fazer confusão. Porque se você vai fazer um negócio com alguém, e você já começa a falar, e começa já pôr o nome do nosso Senhor Jesus no meio, aí os negócios não dão certo, ou você vai mal intencionado já, querendo ganhar em cima do seu irmão, e fazer negócio sujo, mas usando o nome do Senhor Jesus, está errado. Não pode ser assim. Por isso que é importante você cuidar o máximo que você tem daquilo que há de mais precioso, é o nome do nosso Senhor Jesus. Não se deve usar em qualquer lugar.
Abre 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje o culto é um pouquinho diferente dos normais, para poder algo a gente deixar claro, não somente os membros da igreja, porque está sendo gravado, é para aqueles que têm oportunidade de aprender. Eles têm que ouvir muito isso. Então veja bem, 1 Coríntios capítulo 12. E o primeiro versículo que vamos usar também é o número 1. Veja bem, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque os dons espirituais, ele não dá direito a você se salvar por eles, mas é uma ferramenta importante para que alimente a sua fé e as coisas espirituais, para que você possa discernir elas, porque são muitos os dons, mas o Espírito é um só. Então eu quero deixar bem claro, os dons espirituais, ele não te dá o direito, somente ele, de você ser salvo por ele, para os dons, mas é uma ferramenta para ser usada para você crescer na fé. Veja bem o que diz no versículo 1 já. A respeito dos dons espirituais, não quero, presta atenção, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorante. Com respeito aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorante. É um puxão de orelha a cada um de nós. O que quer dizer isso? Que a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorante, porque existem outros dons. Existem dons que glorificam o homem, e existem dons que glorificam a Deus. Não é o que está falando aqui? Não quero, irmão, que sejais ignorante, que separe as coisas, que põe as coisas cada um no seu lugar. Veja bem que no capítulo 12, no versículo 2, aonde diz assim: sabeis outrora, ou antigamente, quando era gentil, ou não era convertido ainda, deixava-se conduzir vós ao sino do mundo, segundo eras guiado. Esse versículo já deixa claro que quando nós, você, eu, não era convertido ainda, a gente ainda era gentil, a Bíblia diz, a gente vivia no mundo, a gente era guiado pelos ídolos, pelas coisas do mundo, pelo espírito da natureza humana, por obras mortas, porque nós não sabíamos, nós acreditávamos, mas não sabíamos, não tinha conhecimento. Nós éramos guiados por esse espírito imundo, de coisas que não levavam a nada à nossa vida. A gente era guiado por quem? Por obras mortas, por dons que não edificavam e não era de Deus, mas a gente era guiado. Então por isso que no primeiro versículo deixou claro que não sejais ignorantes com respeito às coisas espirituais. Veja bem que no versículo de número 3 do capítulo 12, aqui que eu quero que vocês tenham o máximo de atenção, que vai justamente esclarecer aquilo que eu falei no início, que não se deve usar o nome do nosso Jesus de qualquer forma, aonde diz: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma anatema Jesus. Anatema quer dizer maldito. A Bíblia relata que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito Senhor Jesus. Não pode, de maneira nenhuma. Aí continuando, por outro lado, ninguém pode dizer, olha, presta atenção, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo.
O que eu disse no início? Pode ser falado o nome do nosso Senhor de qualquer forma? Precisa estar em quê? Guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, se você até hoje usou o nome do nosso Senhor Jesus nas suas coisas sujas, nos seus negócios, nas suas brigas, nas suas conquistas materiais de confusão, hoje está esclarecido que o nome do nosso Senhor Jesus, Ele é poderoso e é o que mais nós temos de precioso na nossa vida. Não podemos de qualquer forma ter falando o nome dele, porque você acaba desvalorizando o nome do próprio Deus. Porque nós, a palavra de Deus relata que o homem tem que ter um caráter só, e o crente tem que ser espelho da sociedade. Para ser espelho da sociedade, precisa se comportar até na maneira de falar. Até na maneira de falar, tem que ter um comportamento. Agora, se você usa o nome do nosso Senhor Jesus de qualquer forma, até aquelas pessoas que têm um pouquinho de conhecimento, vai falar o quê? Hoje de manhã eu estive aqui e o pastor Zezinho falou que tem pessoas que chegam na praça fazendo assim, ó, levantando até a mão para alguém aparecer. Então não é dessa forma que a gente possa ter o direito da vida eterna blasfemando o nome daquilo que tem mais precioso na nossa vida. Porque veja bem, a palavra de Deus relata, se você pecar contra Deus, até contra o Filho, você tem perdão. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão. E a palavra de Deus no versículo 3, nós leu hoje, que para falar no nome do nosso Senhor Jesus, você tem que estar espiritualmente bem, ou através do Espírito Santo. Ou você, de que forma você dirige o nome do nosso Senhor Jesus? Nós temos que, é uma coisa muito importante. Não é de qualquer jeito que devemos usar o poder de Deus. Nós temos que ter conhecimento das coisas. E o poder de Deus é manifestado através da palavra. Não é de outra forma. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é muito importante isso. Porque lá em 1 João a gente vê e deixa claro que onde fala, no céu há 3 que dão testemunho: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Não está escrito Pai, Jesus, o Espírito Santo. Não. Está escrito o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então, o que representa o Senhor Jesus aqui na terra é a palavra. Não tem outra forma. Para nós se dirigir na palavra, nós temos que estar bem espiritualmente. Se você não está bem espiritualmente, até na maneira de você pegar a palavra e evangelizar alguém, você pode estar blasfemando o nosso Deus. Não tem conhecimento da palavra por inteiro, ou pelo menos a parte principal, você tem que ter cuidado até para evangelizar, para que você não acaba matando uma pessoa que nem se converteu ainda. Porque em cima do púlpito, eu costumo dizer que quem toma posse do púlpito mata mais do que um médico com um paciente em cima da mesa de cirurgia. Porque o médico, em cima da mesa de cirurgia, ele tem um paciente ali para fazer a prestação do serviço dele. E se ele errar na prestação do serviço, ele vai matar o quê? Matar uma pessoa. Agora, quem usa o púlpito pode matar muitos, não é nem sequer em cima da minha cirurgia, é sentado conforme vocês estão aí, porque passa a mensagem de forma errada.
Então veja bem que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, não tem outra forma. Até na maneira da gente orar, a gente tem que saber usar a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente vai orar para outra pessoa e acaba usando eu. O eu dele é tão grande que acaba nem sequer fazendo a oração dele, não tem poder de fazer nada naquela pessoa. Então você sabendo que o poder de Deus é manifestado através do quê? Da palavra. E você usa a palavra, que ela é viva e eficaz, para dirigir a um doente, você faz efeito com o poder de Deus. Porque você tem que dizer: Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, eu tomo posse de quê? Da palavra. Porque o poder de Deus manifesta através do quê? Da palavra. Então, se você se dirige àquela pessoa que necessita que você ore por ela, e você diz: em nome do nosso Senhor Jesus, eu tomo posse da palavra. Porque a palavra do homem é morta, mas de Deus é viva e é eficaz. Glória a Deus. Aleluia. Ela é a única que tem poder para penetrar lá no coração, no fundo da alma da pessoa, e ela tem poder para separar alma e espírito, quanto mais a doença que está no corpo dela. Agora, se você começar a dizer: eu faço isso, eu faço aquilo, você não faz nada. Você está tomando lugar que não é seu, é do Senhor, é Deus. Quem tem poder para tudo isso é Deus, não é o homem. Agora, se você souber usar o poder de Deus, você cura e liberta a pessoa. Uma pessoa não é libertada se não for através do quê? Da palavra. A palavra cura, liberta, edifica, constrói. Tudo é a palavra. Não há outra forma. Não adianta eu subir aqui e querer fazer uma pregação maravilhosa e não esclarecer as partes principais para que o membro seja edificado. Eu estava outro dia pregando numa igreja lá em Cubatão, e o Espírito Santo tocou no meu coração, que eu senti algo que Deus pediu para me falar. Porque no início da reunião, antes de eu começar a reunião, receberam uma mensagem, e justamente pela primeira vez que eu estava na igreja, a igreja é bem grande, muita gente, e eu recebi o convite para ministrar naquela igreja, e antes de iniciar tudo, me convidaram eu para fazer uma oração para uma missionária, ou alguém muito importante da igreja, que tinha acabado de sair para ser internada por algum motivo de doença. Então me chamaram, eu fui e fiz a oração. Esse é o nosso primeiro. Só que quando eu estava ministrando, quase no finalzinho da minha ministração, que estava ministrando, veio uma coisa que o Espírito Santo pediu que eu falasse para o povo. Uma coisa que nós temos que prestar atenção é que cada coisa que existe tem um significado. E naquele momento o Espírito Santo me disse que era para falar para aquela igreja que o maior obstáculo que estava acontecendo naquela igreja, e o maior inimigo de muitos, era a saúde. É verdade. Por que a igreja muitos não estão cheias, muitas igrejas não estão cheias? Porque o mundão lá fora, as pessoas só lembram de Deus quando a doença entra na casa dela. Quando a doença entra na casa dela, ela lembra que Deus existe. Então, aquele povo que não tem conhecimento, a saúde atrapalha eles, é um inimigo perfeito para eles, para que eles não venham a se converter ou estar na presença de Deus. Somente quando a doença entrar na casa deles, eles vão lembrar que Deus existe. Aí sai desesperado. Porque, veja bem, que
o mal existe para que o bem possa ser revelado. Se o mal não existisse, nós não sabemos o que é o bem e o que é o mal. E muitas vezes a pessoa não vem para a igreja pelo amor, mas tem que vir pela dor. Mas vem. E é justamente nesses momentos é que a gente vê que o pessoal aí lembra de Deus. E pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. Então veja bem que quando um membro da igreja ele está para receber uma correção de Deus, ele se sente saudável, aí Deus quer dar um puxãozinho de orelha nele, permite que algo aconteça com ele. Para quê? Para que ele sirva, aquilo sirva de um cutucãozinho, para que ele acorde. Porque o homem, quando ele está sadio, perfeito, ele se sente incomodado com as coisas de Deus. Isso aí não é só o membro dessa igreja, não. Nós estamos falando no geral. Porque ele vem na igreja acomodado também. Ele vem para quê? Porque ele tem um compromisso com a igreja, com o homem, e não tem compromisso com Deus. Muitas vezes é assim. Ele vem à igreja porque tem compromisso com quem? Com o homem. Ou com o pastor da igreja. Mas ele não tem compromisso com Deus. Ele vem por quê? Porque gosta do pastor. Porque lá tem alguém que canta bem, que ela gosta. E isso não pode acontecer na igreja onde tem membro enraizado na palavra. Porque todos que entram pelaquela porta têm que glorificar somente um, ao nosso Deus. Todos que estão aqui têm que glorificar a Deus e não a homem nenhum. Então por isso que algo acontece na vida de cada um de nós, para que a gente possa ficar alerto, esperto, para que nós possamos criar algo que nos cutuque e nos lembramos a cada momento de Deus. Porque tudo isso eu estou falando para vocês, porque até vocês, quando chegam em casa ao dormir, se vocês estão bem espiritualmente, isso é coisa que estou dizendo que acontece comigo, é coisa séria. Quando você está mal espiritualmente, você deita e dorme a noite inteirinha. No outro dia levanta correndo, nem sequer lembra de Deus e vai trabalhar. Agora, quando você estiver bem espiritualmente, você vai acordar à noite, de madrugada, e o Espírito Santo vai incomodar vocês. Para que vocês se prostrem de joelho e a lembra que Ele existe. Porque Ele quer manter uma intimidade com cada um de nós. Agora, se você não tem isso, você ainda está longe de ter intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, automaticamente está sempre sendo lembrado, corrigido, lapidado pelo Espírito Santo. Eu todas as noites, eu posso estar cansado do jeito que for, mas à noite eu acordo, minha esposa está aí, muitos dias eu tenho que levar uma caneta, um papel e deixar do lado da cama. Porque ele fala, vai lá, escreve isso, fala para o meu povo, escreve aquilo, escreve aquele outro, escreve aquele outro. Principalmente quando eu estou me preparando para pregar no dia seguinte. Muitas vezes eu passo 2, 3 horas, dou 10 minutos, acordo de novo, 10 minutos, acordo de novo. Aí a mensagem vem, se eu não levantar e for lá escrever aquilo que ele pediu, eu não consigo dormir. Então veja bem, que quando a gente está espiritualmente bem, o Espírito Santo automaticamente aproxima da nossa vida. E muitas vezes, eu agora trabalho na Baixada, longe, minha esposa está sozinha aqui com meu filho, e muitas vezes eu sozinho acordo de madrugada chorando. Porque o Espírito Santo, ele vem falando comigo, ele vem limpando tudo aquilo que eu fazia de errado no passado. Ele vem fazendo com que eu seja preparado como um homem de Deus, para passar a mensagem de forma correta. Então por isso que eu me sinto muitas vezes de levantar por várias vezes durante a noite
Porque o Espírito Santo quer me preparar mais. Porque o homem, veja bem que o Espírito Santo, quando ele quer habitar o homem, e nós temos o melhor habitador, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Então, se você não está bem lapidado, porque ainda você não deixou ele te lapidar. Porque você não deixou ele te lapidar por completo. E a coisa mais gostosa é quando você cria uma intimidade com Deus e você se sente igual Jacó, quando ele foi ungir a pedra. É bíblico isso. Ele sentia que Deus andava do lado dele. E a coisa mais gostosa que vocês possam ter é você perceber que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, nosso Deus, está do nosso lado. Se você nunca passou por isso, espere que um dia, se você for alimentando sua fé, você vai passar por isso. Você vai ver que você vai ter um choro que em nenhum momento nunca você teve, porque é diferente. É um choro de alegria da presença de Deus. É algo que vem lá de baixo e vai saindo. Se você nunca passou por isso, ore, peça sabedoria, conhecimento. Peça para Deus aumentar a sua fé, para que você creia, para que você possa ser lapidado pelo Espírito Santo, para que você possa ter intimidade e poder falar com Ele. Aí você vai ver o poder de Deus na sua vida e você vai poder dizer a outras pessoas: e Deus esta noite falou comigo. Vocês têm noção do que nós estamos falando? Você acordar de noite e Deus está falando com você. E esse momento tem que chegar na vida de cada um de vocês. Por isso que é importante o conhecimento e conviver na palavra, para que ela seja enraizada na palavra. Eu gostaria que vocês abrissem lá no finalzinho da Bíblia, em 1 João, capítulo. A segunda, 1 João, o capítulo de número 5. Não, é segundo Epístola de João, no versículo de número 9. Na minha Bíblia está na página 1619. Tem 1 João e depois 2. No versículo 9. Aqui eu gostaria que vocês entendessem que algo na nossa vida, para poder a gente evangelizar alguém, a gente tem que saber. Veja bem, no versículo 9 diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. No versículo 10: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porque aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras queimadas. Então veja bem que nesses 3 versículos, aqui deixa claro que nós, seja o diácono, o pastor, ou a missionária, ou alguém que toma posse do púlpito, não pode ultrapassar a doutrina do Senhor Jesus, de maneira nenhuma. E qual a doutrina do Senhor Jesus? É o que está na palavra. Então veja bem que no versículo de número 10 e 11 deixa claro: se você está na sua casa e vem alguém para te evangelizar e não traz essa doutrina, ou não traz a palavra que é a Bíblia, você não deve nem sequer receber ele. Não diz aqui, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes des boa nova, porquanto aquele que
der boa-vinda, faz ser cúmplice das suas más obras. Porque para mim evangelizar alguém, ou vocês evangelizar alguém, vocês têm que estar o quê? Dentro da doutrina de Cristo, ou seja, com esta palavra na mão, que é a Bíblia Sagrada. Se alguém vem falar do Senhor Jesus para você, o do nosso Deus, e não traz a palavra na mão, a Bíblia relata que nem recebais em tua casa. Porque ele vai falar o quê? Ele, em vez de falar a palavra do Senhor, ele vai falar da sua sogra, do seu pai, da sua mãe, do seu trabalho, de tudo da vida dele, mas não vai falar do Senhor Jesus, da palavra. Aí quer dizer o quê? Você vai ser participante de uma obra má. Então veja bem que desde o início de hoje, da pregação de hoje, eu venho deixando bem claro: temos que ter um comportamento claro e atitude clara com respeito ao nosso Deus, de usar Ele de uma forma que Ele seja para a gente glorificar o nosso próprio Deus, para que nós usamos o poder de Deus para curar o enfermo, para libertar, para edificar, e não usar o nome do nosso Senhor Jesus, ou o nome do nosso Deus, de forma errada. E aqui deixa claro que nem sequer para evangelizar alguém nós possamos usar a forma que muitos usam. Então, uma coisa que fica bem clara na nossa reunião de hoje, que a gente sempre tem que ter uma coisa reta, transparente com a palavra, para que a gente possa saber como se tomar atitude no momento que é chamado para fazer uma oração para o doente, quando a atitude deve ser tomada quando vamos evangelizar, atitude como vamos tomar quando vamos tomar posse do púlpito para passar a mensagem para alguém, porque nós temos que ser transparentes na presença de Deus, mostrar o nosso caráter de homem convertido, de mulher convertida. Por favor, abra em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Todos acharam? Olha o que diz aqui. O título fala a revelação de Deus. A revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, por quê? Pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação do pecado, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja bem que aqui, nesses 3 versículos que a gente leu, deixa claro que o nosso Deus antigamente falava com todos, através dos profetas. Que nem no início da reunião eu falei, eu estou lendo aqui para que as coisas fiquem bem claras. E hoje ele fala através de quem? Do Filho. E aqui deixa claro uma coisa, que ele fala assim, pelo qual também fiz o universo. Isso é a revelação de Deus. Aqui no versículo de número 2, onde fala, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fiz o universo. Então veja bem que o Senhor aqui deixa claro que quando Deus criou os céus e a terra, Deus já fez tudo com o Filho, por Filho.
deixa claro, a qual eu construí todo o universo para o Filho. Então hoje nós falamos, Deus fala com cada um de nós através do Filho, e quem representa o Filho é a palavra de Deus. Isso é muito importante na nossa vida, porque a gente, quando fala de coisa espiritual, a gente tem que tomar atitude com respeito às coisas espirituais, e nunca, em momento nenhum, vou repetir de novo, não vamos usar as coisas espirituais com coisas mortas, ou coisas sujas do homem, ou coisas que podemos envergonhar o nome do nosso Senhor Jesus. Eu espero que nessa noite deixe bem claro, ou ficasse bem claro isso, para que a gente possa entender que tudo se relaciona à nossa vida, se movimenta através da palavra de Deus. E é por isso que creio que todos que estão aqui para isso. Porque a partir da hora que a gente tem conhecimento da palavra e a gente se enraiza nela cada vez mais, automaticamente o nosso fruto ele vai se produzindo cada vez mais. E para isso Jesus deixou o exemplo da videira como o exemplo do ensino bíblico. Porque ele diz: o pai é o agricultor, eu sou a videira e vós sois os ramos. Não é isso que a Bíblia relatou? E todo ramo que não tiver na videira não vai produzir fruto. Então temos que ter muito cuidado com as coisas espirituais. Temos que se colocar perante a presença de Deus com relação às coisas espirituais. Eu gostaria que a igreja pudesse ficar em pé e a gente fazer uma oração baseada em cima da palavra de hoje, para que todos possam ir para casa diferente e chegar em casa e dizer: hoje eu aprendi algo que eu não sabia. Eu brigava com a minha vizinha e usava o nosso Deus. Eu fazia negócio sujo com outro homem, usava o nosso Deus. Eu fazia algo na minha casa, até quando eu brigava com a minha mulher, eu falava o nome do nosso Deus. Eu estava blasfemando Ele. E se você considera o nosso Deus a coisa mais importante para você, aquilo que você vai conviver a vida eterna com Ele, muda a maneira de pensar. Tenha Ele como uma coisa mais cuidadosa, aquilo que você tem mais precioso, mais do que tudo que você tem aqui na terra. É o nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que cada membro que está aqui hoje na igreja vai para casa de forma diferente, Senhor. Porque hoje eles vão para casa sabendo que aquilo que ele tem de mais precioso é o nome do nosso Senhor Jesus, é o nome do nosso Deus. Por isso, Senhor, eles de maneira nenhuma, eu tenho certeza que a partir de hoje não vai se colocar no lugar que pertence a Deus. De maneira nenhuma eles vão usar o nome do nosso Deus em coisa suja. De maneira nenhuma eles vão usar o nome do nosso Deus de forma errada. De maneira nenhuma eles nunca vão dizer coisas que possam prejudicar o crescimento espiritual das pessoas. Por isso, Senhor, estamos aqui para isso. E esse é o desejo meu de toda a igreja, para que todos possam ficar exata e edificados através dessa palavra. E que assim seja. Amém.